Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar com os irmãos e essa oportunidade de estar trazendo a palavra. Deus abençoe a vida da irmã Raquel, do pastor Geraldo, a cada um dos irmãos. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Tem por título O Endemoniado Gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, verso de número 1: E chegaram à outra margem do mar, à província de Gadareno. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia anunciar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e se afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eu vou contar até 3 e peço que todos leiam concordância o versículo de número 19, amém? Amém. 1, 2, 3. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Louvado seja Deus. Meus amados, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: a persistência gera milagre. Gera milagre. Por que a persistência gera milagre? Eu começo aqui enfatizando acerca de uma mulher, a qual a Bíblia nos relata nesse mesmo capítulo. Mulher essa a qual padecia 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia nos diz que esta mulher tentou de várias formas encontrar uma solução para o seu problema. E mesmo assim ainda não solucionou. Gastou tudo o que tinha com medicina, com diversas tentativas de obter a sua cura. E mesmo assim nada solucionou. Mas a Bíblia nos diz que aquela mulher, sabendo que Jesus estava passando naquela localidade, ela
João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade ela entra na nossa vida, ela não chega para fazer mudança, porque mudança, meus amados irmãos, quando nós fazemos uma mudança, a mudança ela pode voltar a ser o que era, mas transformação é perfeita. Transformação não volta atrás. Aquilo que é transformado não volta a ser o que era. A Bíblia vai nos dizer que agora o povo vem correndo e vê aquele homem que se encontrava atormentado por demônios, em perfeito estado, em sã consciência, em seu juízo, e vestido do lado de Jesus. Eles começam a ficar apavorados, não somente porque havia acontecido com a vida daquele homem, mas porque os fins lucrativos haviam acabado. Sabe o que acontece? Nos dias de hoje não é diferente. Ainda tem lugares que estão condenando demônio, estão expulsando a verdade e não estão preocupados com as almas, mas estão preocupados com os fins lucrativos. Se você vê um caso desse, meu irmão, minha irmã, foge deles, porque o que Deus quer para você é transformação, o que Deus quer para você é mudança de caráter, de conduta. Ele quer ver o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Mas eu sei que o Ministério Vida é um ministério sério, eu sei que o Ministério Vida é um ministério de responsabilidade. Aqui não acontece isso, mas tem muitos lugares por aí que tem pastores que estão congregando mamão e estão expulsando Jesus da igreja. Ei, meu irmão, aconteceu isso lá em Gadara. Jesus tinha mudado a vida daquele homem. Eles expulsaram Jesus daquela cidade porque havia acabado seus fins lucrativos. E o que é interessante, Jesus ele entra no barco, aí aquele jovem, ele vem correndo e fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou: opa, comigo você não vai não. Vai para a tua casa e anuncia com grandes feitos fez o Senhor para a tua vida. E no poderoso de misericórdia para contigo. Eu imagino aquele homem entrando no barco do presbítero Mauro e seguindo Jesus. Eu imagino aquele homem vendo Jesus fazendo os feitos, mas ele na zona de conforto. Aí Jesus falou assim: opa, se você vir comigo, parece que vem Jesus falando: se você vir comigo, você vai entrar na zona de conforto, vai ficar com comodismo. Não, eu quero você fazendo a obra, eu quero ver você sendo a diferença. Vai lá e fala o que eu fiz na tua vida, vai lá e fala o que eu fiz na tua história. Essa é a maneira que Jesus faz. Ele não fiz a nossa história para nós ficarmos guardando o que ele fez para nós. Não, ele quer que nós transmita para aqueles que necessitam de uma mudança, para aqueles que precisam conhecer a Jesus, porque a palavra diz, já foi dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se foi o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, você já tem um filho, começa a transparecer esse filho sobre a tua vida, que muitos vão se render aos pés do Senhor. Outro ponto, Papai do Céu não chama ninguém para ficar parado, ele não chama ninguém para ficar estacionado, ele chama para fazer alguma coisa. Cada um tem uma obra específica. Se não é para orar, é para pregar. Se não é para pregar, é para louvar. Se não for para pregar, vai evangelizar. Mas você tem um potencial, você tem um algo diferenciado. Então usa essa ferramenta que Deus te deu. Parece que veja agora entra naquela palavra, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê?
teus feitos. E o que é interessante, uma voz brada dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? É onde entra a parte profética do Messias. Porque Isaías ele não era santo para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O único que poderia mudar a vida do ser humano era Jesus de Nazaré, era Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que nos deu lição de vida, aquele que nos trouxe, aleluia, a salvação, um plano de salvação para mim e para você. Glória a Deus, Aleluia. E nós reclamamos muitas das vezes: está pesado, está pesado. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Jesus. Peraí. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo de número 11 que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Será que você suportaria o peso que ele suportou na cruz do Calvário? A Bíblia diz que nele não havia pecado, mas o malefício que estava em mim e você, ele carregou sobre si. Ele foi crucificado em lugar de malfeitores, para que hoje eu e você fosse livre, não vivesse em meu tempo. Ele nos fez para ser livres. Aleluias. graças a Deus. Liberdade não é isso que muitos acham. Ah, eu tenho livre-arbítrio, então eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou bagunçar, eu vou pintar o sete. Deus conhece o meu coração, eu não preciso ir para a igreja, porque eu tenho Deus no coração. É mentira. Deus ele não habita onde ele não é convidado. Deus ele não entra onde ninguém convida ele só entra onde é convidado. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convida para entrar, eu entrarei e ele comigo. Maravilhoso Deus, aleluia. Deus ele pode até estar do lado, mas se você não convida para entrar no seu coração, na sua vida, ele não entra. Ele é educado, ele espera você chamar, ele bate muitas vezes na porta. Ei, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu mudar a sua trajetória. Imagina, meus irmãos, nós muitas vezes falamos que a prova está pesada, está difícil. Imagina Jesus sentindo ao Gólgota, ele sendo chicoteado, ele sendo pisoteado, blasfemado, carregando aquele madeiro. Talvez você diga que você não aguenta mais, que está difícil carregar a sua cruz. Não se preocupa não, na hora que você estiver desfalecendo, Deus vai enviar um Simão Sirineu para a sua vida, para poder te ajudar a carregar a sua cruz. Mas fica firme, carrega até o fim, seja fiel, não desista. Se você quer uma vitória, então luta até o fim. Se você quer uma vitória, caminha até o fim. Porque a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 10, olha só o trechinho que deixa lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí chega lá em Apocalipse capítulo de número 3 novamente, a Bíblia diz: ao que você sentará comigo no trono, assim como eu assentei com o Pai. Imagina o privilégio, meu amado, minha amada, se assentar no trono juntamente com Jesus. Você quer esse privilégio? Mas vai até o fim. Glória a Deus. Não desista do seu propósito, não. Aquele povo de Gadara tinha deixado aquele homem de mão. Ah, isso aí não tem mais jeito não. Já aprendemos tudo quanto é jeito, deixa ele para lá. Nós não vamos nem passar nesse caminho aí que vai vir para cima. Quando Jesus chega, ele não faz nada pela metade, ele faz completo. Jesus ele chega, ele já chega já repreendendo os bichos ruins. Não é diferente da minha vida e da sua vida. Se você está aqui hoje é porque Jesus te transformou. Glória a Deus. Só que quando Deus transforma, não pode ser meio termo. Olha só o que diz lá em Apocalipse capítulo 3 novamente: conheço as tuas obras.
vomitar-te-ei da minha boca. Andou, rebasseg, amagagas, espírito de graça, como tu vieste. Não adianta nós ficarmos em cima do muro, achando que nós vamos ter a salvação em cima do muro. Nós podemos até ter visão ampla, nós podemos ver os dois lados da vida, mas tem uma hora que a gente cansa, vai ter uma hora que nós vamos cochilar e nós vamos cair, e dependendo do lado que nós vamos cair, o tom vai ser feio. Aleluias. Fique no refrigério. Morno tem a cura. Quente tem a cura. Morno. E morno. Ou é ou não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na sua lei, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Sabe o que quer dizer esse versículo, esse capítulo de Salmo? Que nós temos que ser a diferença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Se o sol for instituído, perde o gosto, não serve para nada, só serve para ser pisoteado. Mas o sal que tem sabor, ele proporciona sede. Eu e você tem que causar sede. Aleluia, Eu e Deus. você tem que provocar sede. Glória a Deus. Eu e você tem que provocar sede. Sabe por quê? Jesus é a água da vida. Glória a Deus. E a água que vem na fonte dele jorra para a vida eterna. Nós somos a diferença. O brilho do Espírito tem que estar sobre a nossa face. Sabe por quê? Quando a gente passar, vai ter endemoniado que vai precisar de uma mudança, vai precisar de uma palavra, vai precisar de uma mudança. E depende de mim e de você. Eu e você somos luz. E nas trevas nós somos destaque. Nós não podemos se corromper ao sistema deste mundo. Nós temos que ser diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser diferentes. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Mas como é que eu vou fazer isso, irmão? Eu não sei nem pregar, não sei falar. Tu não ouviu, não me responder-te-ei, anunciar-te-ei. Coisas grandes e difíceis, tu não sabe, desce de joelho, tu não sabe como é que eu não pó, e Deus vai trazer revelação para a tua vida. Eu não precisei colocar uma mão no dedo, eu não precisei estar no meio de homem conhecendo da palavra, que tem soberba no coração, que se acha tudo na verdade, não. Eu tive que ajoelhar, eu tive que chorar, eu tive que implorar para Deus abrir a minha mente e eu começar a ler a palavra, para Deus me dar sabedoria para me falar o que deve falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um dia desse eu estava em casa e falei, Senhor, muda minha pregação, Senhor. Aleluia. Deus me chamou, irmãos. Deus falou que eu ia pregar a verdade, eu vou pregar a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta eu chegar e falar assim que Deus está mandando chave de não sei o que, chave de não sei o que lá, não, que Deus não está mandando. Sabe o que é ser próspero? É você ter vida com Deus. Glória a Deus. Tudo vai bem. Nada vai à deriva. Quando nós temos vida com Deus, tudo vai bem. Glória a Deus. Se tiver para o meu irmão Ícaro, tu está desempregado. Está um lugar está tanto para você pegar. Eu vou marcar uma agenda com você lá no canto. Deus
Uns acham que a verdade morreu. A verdade se entregou à morte. Venceu a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí depois a verdade falou: não vou, mas eu deixo o Consolador. Aleluia. O Consolador é o Espírito Santo de Deus que habita. O Consolador é o Espírito da verdade que habita sobre a minha vida. Se Deus mandou você falar, se Deus mandou você caminhar, abre a tua boca e fala, porque a Bíblia diz lá em Timóteo, eu não sei se é primeira, se é segunda, não me recordo, mas no capítulo 1, no versículo de número 7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida, meu irmão, começa a dar lugar para Ele, começa a levar a verdade, começa a fazer a vontade de Deus, começa a se entregar nas mãos de Deus, porque quem está nas mãos de Deus, tudo vai bem. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós vivíamos no mundo lá fora, aonde se eu pisasse na bola era cobrado. Era a lei do mundo lá fora. Nós fazíamos tudo certinho para poder agradar o homem. Nós não podíamos pisar na bola que era cobrado. E hoje nós vamos fazer diferente. Se Deus quer que a gente caminhe certinho, a gente vai ter que caminhar certinho. Aleluia. Glória a Deus. Não tem atalho, irmãos. Só tem dois caminhos. Nós sabemos disso. Mateus capítulo de número 7 diz, deixa claro. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa é o caminho que conduz o homem à perdição. E muitos são os que entram por ela. Verdade, Jesus. Aleluia. Talvez você olhe assim para aquele caminho estreito. Está cheio de pedregais, de espinhos. Está cheio de coisas que vão te machucar, que vão te ferir. Mas é aquele caminho que vai te levar para a salvação. É aquele caminho que vai te levar para o reino dos céus. Talvez você olhe para uma porta larga e deslumbrante, aonde nós achamos que aquilo vai chegar nos nossos objetivos. Não tem outro jeito. Não tem meio termo com Cristo, não tem meio termo com Deus. Nós temos que seguir o caminho certo. Nós temos que trilhar o caminho correto para que nós não venhamos cair na perdição. Imagina, irmãos, viver a eternidade no sofrimento. Imagina, irmão, no sofrimento, atormentado, 24/48, enquanto muitos vão estar lá na glória, clamando o nome do Senhor, gritando, dizendo que Ele é santo, Ele é maravilhoso. Não adianta eu dizer que Deus está mandando fogo, que Deus vai fazer um movimento muito grande. Não adianta. Sabe o que é interessante? Você pegar a exortação, você pegar o que Deus manda, sabe por quê? Glória a Deus. Deixa claro que Deus corrige aqueles que ama. E nós vamos ver em Provérbios capítulo de número 13, que o filho prudente acata a correção do pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Tem um ditado que é bem assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus não pode, Ele pode. Graças a Deus. Eu e você tem que ter juízo, nós temos que obedecer a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Talvez você esteja esperando a mudança de um parente. Talvez você esteja esperando um milagre da parte de Deus. Mas se você desistir, você não vai alcançar. Porque é só com a persistência que você vai alcançar a sua meta. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso que Deus colocou no coração. Glória a Deus.